Qual foi o maior absurdo que você já ouviu na sua vida? Algo que alguém tenha dito para você e que te deixou assim, boquiaberto, a ponto de você dizer, olha, não tem mais como continuar conversando com você. O que você falou agora, eu não tenho nem o que dizer, porque é tão absurdo, tão impossível, tão maluco, que não dá pra gente continuar essa conversa. Isso aconteceu uma vez, nas conversas que Jesus teve, nas muitas conversas, com os fariseus e com alguns escribas que com ele debatiam a respeito de Abraão. Eu quero ler uma passagem para vocês para vermos o que essa conversa e esse debate tem a nos ensinar. Em João capítulo 8, a partir do versículo 48, que diz assim: Os judeus disseram a Jesus: Será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? E Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, lhes digo que, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: Agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você disse: Se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? E Jesus respondeu: Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? E Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Que loucura! A conversa já começou pesada, com os líderes ali do templo dizendo a Jesus que ele não era ninguém, por duas razões, uma racista e a outra absurda, não é? A primeira racista é porque ele era galileu, e os galileus eram extremamente menosprezados, desprezados e considerados de uma maneira muito preconceituosa naqueles dias. E Jesus era galileu, né? Embora não tenha nascido na Galileia, tenha nascido na Judéia, Jesus era um judeu de Belém, mas ele cresceu na Galileia e era conhecido como Jesus da Galileia, o Jesus galileu, Jesus de Nazaré. Pois bem, mas o ponto pior não era esse, era quando eles disseram para Jesus, Jesus tinha demônio. Jesus poderia ter dito uma palavra forte contra eles, como aquela quando ele disse que se vocês blasfemarem contra qualquer pessoa, contra qualquer coisa, vocês pecam somente, mas se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, vocês estão cometendo um pecado para o qual não há perdão. E dizer que Jesus estava possuído por um demônio, dizer que as obras que Jesus fazia eram obras de demônio, era algo gravíssimo, era um pecado gravíssimo, mas mesmo assim Jesus continuou a conversa. E diante da conversa, eles continuaram insistindo que Jesus era um simples mortal. E Jesus então entra na conversa do Abraão, dizendo que Abraão se alegrou com ele. Ora, Abraão viveu mais de 2000 anos antes de Jesus. Tal como Jesus está 2000 anos antes de nós, Abraão esteve 2000 anos antes de Jesus. Abraão está para 4000 anos antes de nós. E Jesus disse que Abraão viu o dia dele, Jesus, e se alegrou. E eles zombam de Jesus, provavelmente. Eles olham, provavelmente, com cara de deboche. Você não tem nem 50 anos, fala que o Abraão viu o seu dia. E aí ele fala algumas coisas a respeito de que ele guarda a palavra do Pai, ele não tem demônio, quem tem demônio são eles, porque eles são mentirosos, ele não está ali para procurar a glória dele, há quem o glorificará na hora certa. Jesus estende a conversa, mas o bicho pega quando Jesus diz que antes que Abraão existisse, ele diz: Eu sou. Ali acabou a conversa, ali foi o absurdo dos absurdos. Porque quando Jesus disse antes que Abraão fosse ou existisse, ele diz eu sou, no final do verso 58. E essa expressão eu sou é a expressão hebraica para o nome de Deus. Que, em primeiro lugar, Moisés diz que nós não podemos falar o nome de Deus em vão. E os judeus compreendiam nesta época que o que Jesus falou aqui era um nome impronunciável, que só de falar era falar em vão, era um pecado. E Jesus não só falou, como ele falou que ele era o eu sou. É como se ele dissesse: eu sou o eu sou.
Eu sou o que apareceu para Abraão. Eu sou o que deu um filho para... Eu sou o que apareceu para Moisés e disse para Moisés que o meu nome é Eu sou quem sou. Eu fui quem apareceu para Abraão há mais de 2000 anos, quando eu pedi a ele para sacrificar o filho dele, a Isaac. Aliás, fui eu que dei o filho para Sara e para Abraão e fiz com que Isaac nascesse. Fui eu que coloquei um cordeiro amarrado sobre o monte Sião, ou monte Moriá, onde Abraão foi sacrificar o seu filho. Eu sou quem sou. E aí os líderes ali do templo, os fariseus, falaram, agora esse cara tem que morrer. Ele não só está falando que ele é mais importante, mais antigo do que todos os profetas e do que o nosso pai Abraão, mas ele está dizendo que ele é o Eu Sou. Aí eles pegaram pedra para atacar em Jesus e de alguma maneira miraculosa, talvez dando ali, tirando vistas, né, aqueles homens. Jesus realizou muitos milagres na Bíblia, às vezes fazendo pessoas enxergar, às vezes fazendo pessoas não enxergar. O fato é que de muitas situações onde qualquer um de nós morreria naturalmente ou seríamos apedrejados, de uma maneira surpreendente, Jesus conseguia sair com todo mundo com pedra na mão e nada acontecia com ele e ele se ocultava, ele saía, ele sumia. E aqui foi uma dessas ocasiões. Mas o que isso interfere na nossa vida? Interfere que o fato de Jesus ser o Eu Sou, isso significa que todas as promessas que o Eu Sou deu para Moisés e para o povo de Israel no Antigo Testamento estão sobre nós também, pelo fato de nós estarmos sobre Jesus, que é. E quando Jesus disse Eu sou, usando as mesmas palavras de Deus no Antigo Testamento, quando ele diz Eu sou o que sou, no Monte Sinai para Moisés, ele está dizendo que ele é. E essa é uma forma simples dele se definir, porque ele é simples. Ele é o quê? Ele é tudo, ele é todo-poderoso, ele é amor, ele é bondade, ele é misericórdia, ele é vida, ele é verdade, ele é luz. Ele é, nada é. Você não é, eu não sou. Nós existimos, nós fomos criados, mas ele não. Ele simplesmente é a essência mais pura e simples e indestrutível e perfeita que existe, da qual todos nós dependemos para que sejamos alguma coisa também, para que tenhamos alguma coisa na nossa vida também. Se eu quero paz, é nele que eu a encontro. Se eu quero cura, é nele que eu a encontro. Se eu quero ser ouvido, ele é o ouvido que me escuta. Se eu quero um alívio para minha alma ou um perdão para o meu coração, ele é. Tudo nele eu encontro. É nesse sentido que ele é a fonte para a qual, se eu for e beber, eu nunca mais terei sede, porque tudo do que eu vier a necessitar, ele é. Não há nada que ele não possa. Não há nada que ele não tenha podido no passado e não tem nada que ele não poderá fazer por nós no futuro. Por quê? Porque ele é quem ele é. Ele não se define por uma palavra, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele não pode ser definido por alguma coisa, porque ele é maior do que qualquer coisa. Porque tudo o que ele disser é parte daquilo que emana dele mesmo. Ele é maior do que todas as coisas. E é nesse sentido que quando nós mergulhamos nesse Deus, é como se nós mergulhássemos num universo, num oceano, em algum lugar onde nós temos tudo à nossa disposição, onde todas as sortes de bênçãos espirituais estão reservadas para nós, como Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 1. Logo, se eu quero vida, se eu quero paz, se eu quero perdão, se eu quero filhos, se eu quero família, se eu quero pão, se eu quero trabalho, se eu quero sustento, se eu quero viver, se eu quero a salvação, tudo o que eu quero é Jesus. Tudo se resume nele. Ele é a fonte última de toda a satisfação humana. Tudo aquilo que te traz satisfação e que não for ele ou dele é um ídolo. É uma outra coisa em quem você está satisfazendo o seu coração, ao invés de satisfazer naquele que é a fonte de tudo. Se Jesus é, que nós estejamos nele, que nós estejamos enxertados nessa videira verdadeira, que nós estejamos enxertados nessa oliveira, que nós estejamos enxertados nessa árvore viva que pode nos trazer vida também, paz e alegria.